Eu estou aqui nas ruínas do que foi um dia a casa do seu Tamandaré, uma personagem marcante na história de Itaúnas, Espírito Santo. Aliás, quando a gente fala de seu Tamandaré, é preciso falar do casal, seu Tamandaré e Dona Donô. Eles moraram nessa casa durante muitos anos, provavelmente criaram seus filhos aqui. Eu estou dizendo provavelmente porque eu não tenho muito a história pregressa deles de 1990, né? 1990 para trás. Dizem que foi a casa que restou da antiga vila que foi coberta pelas dunas de areia. E seu Tamandaré sempre resistiu a mudar-se para o lado de lá do rio e compor, né, a nova comunidade, como fizeram os outros moradores da antiga Itaúnas. Então, o seu Tamandaré permaneceu aqui neste lugar, sem eletricidade, sem água corrente, e viveu até seus últimos dias aqui. Nesse meio tempo, quer dizer, entre a destruição da antiga vila, né, o soterramento da antiga vila e a morte de seu Tamandaré, o Parque Estadual de Itaúnas foi criado e a área, todo o terreno dele foi incorporado ao parque. Então, o seu Tamandaré teve o direito de morar aqui até os seus últimos dias. E era uma figura notável. Era muito difícil chegar aqui, a gente precisava normalmente de passar por algumas áreas que eram de água, a gente chegava aqui molhado, e seu Tamandaré sempre recebia os visitantes com alegria, né? Preparava um vendia um abacaxi, muita conversa. Nos primeiros anos que eu vim aqui, Dona Nonô não participava das conversas. Depois, ela passou a, junto com ele, né, atender os visitantes. Ela fazia também óleo de coco, vendia óleo de coco. Era sempre muito simples, né? Imagina um casal que vivia aqui sem eletricidade, sem água corrente, né? A água tinha que ser buscada um pouco mais adiante aqui, em baldes. E seu Tamandaré tinha também projetos considerados, que a gente podia considerar mirabolantes, porque nunca conseguia, vamos dizer assim, executar tais projetos. Por exemplo, ele chegou a fazer um camping aqui perto, né? Mas era um camping muito rústico, imagina, quem acampava ali não tinha jeito de ter água corrente, então as pessoas não vinham muito, e esse camping durou pouco tempo. Também ele pensava em lotear esta área toda que ele tinha aqui, esse terreno, mas já não era mais dele, era um terreno que já pertencia ao parque. Ele plantou, segundo ele, né, mais de 400 coqueiros, então o coco era uma fonte de renda importante. Nos últimos anos dele, ele se queixava de que as pessoas, né, pessoas da região vinham para roubar os seus cocos. Ele já não tinha mais energia também para vigiar, para colher os cocos na quantidade que era necessária. Bom, e hoje, né, a casa de seu Tamandaré é uma casa destruída, como se pode ver, mas é um ponto de atração turística. Existe a Trilha do Tamandaré. A Trilha do Tamandaré, ela está muito bem cuidada hoje, muito bem sinalizada, é muito fácil de chegar aqui, a gente chega sem se molhar, a gente chega de uma maneira perfeitamente confortável. Isso me deixa com um misto de sentimento. Ao mesmo tempo em que há uma homenagem, não deixa de ser uma homenagem ao seu Tamandaré, né? E deviam de incluir Dona Nonô, porque ela foi companheira dele a vida inteira, mas então chama-se Trilha do Tamandaré, Casa do Tamandaré, então há uma homenagem a ele, mas ao mesmo tempo eu fico pensando como que teria sido muito diferente a vida dele se o parque, na época em que ele ainda era vivo, tivesse feito essa trilha que existe hoje. Ele ia ter outro nível de dignidade na sua lida com o dia a dia. Eu digo dignidade do ponto de vista de quem olha de fora, porque ele sempre me pareceu uma pessoa muito digna. E ele tinha uma coisa interessante que ele sempre passava nas conversas dele, que era um certo orgulho de comer aquilo que ele plantava. Então o seu Tamandaré era uma pessoa realmente ímpar, né? Ele e Dona Nonô
criaram os filhos aqui, eles se esforçavam muito para poder ter um básico. Sempre que iam à vila era para eles uma coisa difícil, né? Porque eles tinham que atravessar partes às vezes alagadas, e já houve época em que atravessavam com uma canoa. Eles tentavam se virar de alguma maneira. E de uma certa maneira eu percebi, posso estar enganado, mas percebi uma certa rivalidade ou mágoa mesmo em relação ao pessoal da vila, que talvez não o compreendessem nessa escolha que ele fez de não sair de sua casa. E havia uma pessoa, um sujeito na vila, o Eldo, que também já faleceu, que ele considerava que era o seu grande benfeitor. Então eu queria dar esse depoimento aqui e fazer uma homenagem ao seu Tamandaré, que foi uma pessoa muito especial para quem teve a sorte de conhecê-lo e conviver um pouquinho com ele.